Olá, olha nós aqui outra vez, vamos lá, estão animados? Continuam animados? Cada dia mais, hein? Não deixem acumular matéria, revisem, estudem e pesquisem. Aqui nós estamos num curto curso, falando de pontos básicos, mas depende de vocês aprofundarem esses conhecimentos para assegurar aquele grande sucesso e aquela grande vibração na hora da prova. Ok? Vamos lá? Hoje nós vamos falar de dinâmica das populações. Nas aulas anteriores a gente falou um pouquinho sobre como as populações, como os animais, como os vegetais se interrelacionam, correto? Então nós vamos fortalecer e dar uma base melhor para vocês compreenderem essas dinâmicas populacionais, como que elas acontecem, como que elas ocorrem. Vamos lá? Preparados? Olha lá que figura interessante. Aproximadamente 7,5 bilhões de pessoas no planeta. Muita gente, né? E nós estamos falando somente da população humana. Vamos parar para pensar quantos outros animais e vegetais e outras populações nós temos no nosso planeta. Seja vivendo na água, na terra ou no ar, ou neles, né? Interagindo nesses três habitats. Legal, né? Muita gente, muita coisa, muito dinamismo dessas populações. E por um outro lado, nós vamos entender como que esta dinâmica acontece. Como que ela cresce, como que ela diminui, né? Ok? Vocês veem aí no gráfico que nós temos dois fatores que aumentam a população, que são as migrações e imigrações, pessoas entrando em um local, e os nascimentos, né, as taxas de natalidade. Por outro lado, existe as emigrações, saídas e mortalidades. Entendam do seguinte: meu lado esquerdo, meu lado direito. Do lado direito entram pessoas, forma a população, e por um outro lado, o lado esquerdo, sai a população, né? Morre. Vamos ver o conceito? Populações são dinâmicas sempre. Sempre. Não há população estática. Nunca. Nunca vai haver. Lembre-se disso. Não existe população estática. Lembra da primeira aula? Lembra das aulas anteriores? Sempre há mutações, sempre há modificações. Não existe nada que esteja parado, estagnado, né? Sempre com entradas e saídas de indivíduos. Sobre a influência de diversos fatores, sejam eles clima, sejam eles chuva, alimento, economia, trabalho, né? Ok? Que determinam essas taxas de crescimento e a distribuição da população. Nós falamos um pouquinho sobre o crescimento da humanidade, né? Lembra como era o conceito mesmo? Densidade demográfica, né? E o acúmulo dessas pessoas nas zonas, o quê? Zonas urbanas, cidades, aglomerados populacionais, aglomerados humanos, né? E abandonando aonde? O que essas pessoas que estão indo para as cidades estão abandonando? Abandonando o campo, abandonando as florestas, abandonando as fazendas, né? Abandonando as zonas rurais, ok? Conhecemos esses movimentos migratórios de sair de um lugar e entrar em outro lugar, como também êxodos, né? Saídas, ok? Isso faz com que a população se distribua.
Vamos pegar o exemplo aqui do Brasil. Vocês sabem que na Amazônia, por exemplo, que nós temos muito mais população vegetal e animal do que população humana, correto? Né? Mas não é só lá na Amazônia, outras partes do Brasil que são grandes produtoras de animais para alimentação, por exemplo, Santa Catarina, oeste catarinense, oeste do Paraná, oeste do Rio Grande do Sul, nós temos um rebanho muito grande de aves, né? Suínos, gado, para alimentar a população. Então isso tudo dá um dinamismo populacional. Pessoas que mudam de lugar, animais que buscam maior proteção em um outro animal, quando sentem em um outro meio ambiente, quando sentem que aquele meio ambiente que eles vivem está ameaçado, né? E assim eles vão seguindo. Então esse dinamismo sempre vai haver. Nunca nós vamos estar parados. Vocês mesmos. Quem sabe vocês não passam num vestibular, num Enem, numa universidade longe da casa de vocês, longe da família de vocês? Não, ninguém sabe, né? Só o desempenho de vocês, o estudo de vocês é que vai poder dizer para onde vocês vão, né? Vamos lá, potencial biótico. O que é o potencial biótico dentro de um dinamismo populacional? É a capacidade de crescimento de uma população e de sobrevivência. Não basta ela crescer. Se ela não tiver água, se ela não tiver ar, se ela não tiver alimento, ela não vai crescer, ela não vai sobreviver. Ela pode até crescer, mas ela não vai sobreviver e se desenvolver. Então logo ela vai morrer. Né? Vocês já ouviram falar de animais que têm suas crias, né? Tem seus filhotes, mas que por determinadas circunstâncias do meio ambiente não encontram alimento e então os pais, o pai e a mãe, acabam comendo seus próprios filhotes. Faz parte da natureza. Não podemos criticar. É a lei da sobrevivência do mais forte e nós vamos ver mais para frente neste curso. Ok? Então, o meio determina as condições de sobrevivência. Se tivermos condições positivas, haverá sobrevivência, crescimento, proliferação e maior número de indivíduos da espécie. Se o meio não permitir, haverá perdas. Por isso que eu chamo a atenção de vocês de cuidar do meio ambiente. Se o nosso meio ambiente não permitir que nós possamos desenvolver nossas atividades, não sobreviveremos, sejam por doenças ou seja pela falta de recursos. Normalmente definido por sua capacidade de reprodução ou regeneração. Por que reprodução ou regeneração? Porque tem algumas plantas e alguns animais que, além da reprodução, eles podem se regenerar. Eles podem se recuperar. Temos várias plantas aqui no Brasil que se regeneram, que uma vez que você corte, elas crescem novamente, tá? Então, isso é uma regeneração. Não precisa haver a reprodução para que elas se regenerem. Alguns animais também, falaremos disso nas próximas aulas. Não percam as próximas aulas, certo? Resistência do meio. Eu falei das condições do meio, né? A isso a gente chama de resistências do meio, que são forças que restringem o crescimento de uma população, né? Por exemplo, competição, limite territorial, mudanças climáticas, eventos naturais, por exemplo, uma enchente, uma avalanche, um deslizamento de terra, uma seca prolongada, né? Causadas pelas alterações climáticas, né? Pelas mudanças climáticas, para mais ou para menos, frios extremos, calores intensos, certo? Epidemias, tá? São resistências, são forças do meio ambiente
que levam uma população a crescer ou ser dizimada, né? Muitas populações já foram dizimadas. Muitos animais que existiam no passado não existem mais hoje em dia, porque foram dizimados. Por exemplo, os dinossauros, né? Não houve um grande evento, um grande problema, um grande, vamos chamar de evento, vamos ficar com a palavra evento, um grande evento climático, ambiental no passado, há milhões de anos, né? Que dizimou com os dinossauros. Ok, tem gente que fala que foram meteoros gigantes que entraram na Terra, mas de qualquer forma, foi algo que atingiu um ambiente, né? Que atingiu um ambiente e o destruiu, o modificou, e com essa modificação destruiu uma vida, destruiu uma população, destruiu uma comunidade, né? Destruiu plantas. E aí o planeta teve que se reiniciar suas vidas. E essas vidas não foram as mesmas, né? Não temos, já temos o jacaré, alguns outros animais que lembram os dinossauros, mas nós temos uma evolução genética, uma evolução de vida muito grande, que não lembra em nada os dinossauros, né? Isso então são as existências do meio. Ok? Competição, a gente já falou da competição. E nós já falamos do limite territorial. Cidades que crescem, agricultura que cresce, vai sobrando cada vez menos espaço para os animais e para as plantas. Tá certo? Então, um conceitinho rápido. Caixa amarela. Resistência do meio. Diferença entre a capacidade de aumentar e o número observado de uma população, né? Então, diferença entre a capacidade de uma população aumentar o seu número de indivíduos, né, daquele número realmente observado, tá? Então, por exemplo, existe um potencial de crescimento, mas esse potencial de crescimento pode não ocorrer devido às questões ambientais, tá? Devido à resistência do meio. Crescimento populacional. Né? Então, o que é crescimento populacional? Dois indivíduos se unem, se reproduzem, né? E geram um novo indivíduo. E assim vai crescendo a população, certo? Sua tendência é o infinito. Se não houvesse resistência do meio, que seria dada pela falta de território, falta de recursos, falta de alimento, falta de água, falta de ar, as populações cresceriam infinitamente, né? Ok? Uma planta num vaso, ela vai crescer até o momento que ela encontrar espaço. Se de repente ela começar a tocar numa parede, tocar o teto da sua casa, o solo não tiver mais nutriente, você não irrigar a planta, ela vai deixar de crescer. Ela vai morrer porque está faltando água, ou porque está faltando espaço, ou porque está faltando nutriente. Mas se não, ela tende a crescer infinitamente, tá? Ok? E assim a população, os indivíduos, são da mesma forma. Né? Então, quando o espaço e os recursos forem ilimitados, ou seja, não há limite, né? Mas isso nunca ocorre, sempre haverá limite, né? Então, sempre haverá limitações e restrições ao crescimento de uma população. A isso a gente chama de capacidade de carga de um ambiente. Então, um certo ambiente, o planeta Terra, o país Brasil, ele tem uma capacidade territorial, né? A hora que nós tivermos todo o território brasileiro
preenchido por pessoas, nós não temos mais para onde crescer. Nós vamos ter que emigrar. Nós vamos ter que sair. Alguém vai ter que sair para poder a população crescer. Tá? Porque senão vai faltar recursos, vai faltar espaço. Né? E isso nós definimos como capacidade de carga. Determinando então o surgimento de alguns mecanismos naturais de controle, que é a taxa de mortalidade, taxa de natalidade, né? Migrações, imigrações. Então vamos falar um pouquinho mais desses mecanismos naturais de controle. Né? Fatores ambientais delimitam ou restringem o crescimento de uma população. Já comentamos, né, que se houver condições ilimitadas no meio, as populações vão crescer. Porém, se não houver essas condições ilimitadas, se nós tivermos um limite de recursos, nós vamos deixar de crescer. Vamos apenas sobreviver. Né? Isso também é chamado de resistência do meio. Densidade populacional. O que é densidade populacional? Bem ligada, bem associada à densidade demográfica, ok? É a relação entre o número de indivíduos de uma população e o espaço onde habitam, tá? Então, se eu tiver 5.000 pessoas vivendo em 1.000 metros quadrados, é diferente de eu ter 5.000 pessoas vivendo em 1 milhão de metros quadrados. Então, a densidade da população, no primeiro caso, de 5.000 pessoas vivendo em 1.000 metros quadrados, é muito mais denso, né? A densidade dessa população é muito maior do que esses 5.000 indivíduos vivendo em 1 milhão de metros quadrados. Tá? Ok? Por exemplo, cidade de São Paulo, né, com seus 11, 12, 13 milhões de habitantes, vivendo num espaço bem limitado. O que aconteceu? Aconteceu que a cidade cresceu e atingiu suas cidades vizinhas. E hoje já não tem mais para onde crescer. Então ela está crescendo verticalmente, horizontalmente ela não tem mais onde crescer. Né? As pessoas continuam imigrando para São Paulo, né? Entrando em São Paulo, né? E não tem mais espaço, então elas vão achar espaço aonde? Para cima, tá? Então a densidade populacional da cidade de São Paulo, taxa de natalidade e imigração aumentam a densidade populacional. Então, se mais indivíduos nascem e se mais indivíduos entram na cidade, maior será a densidade populacional. Entretanto, no outro lado, se mais indivíduos morrem, se mais indivíduos emigram e de êxodo, de saída, menor será a densidade populacional. Né? Taxa de natalidade. Número de indivíduos de uma população que nascem num determinado período. Então, qual foi a taxa de natalidade brasileira em 2016? É o número de indivíduos que nasceram em 2016. Não importa se eles morreram, se eles sobreviveram, ok? Nós estamos falando do número de nascimentos em 2016, ok? Ou qual a taxa de natalidade de janeiro de 2017? Número de indivíduos que nasceram no mês de janeiro do ano de 2017. Então, limito o período e contabilizo o número de nascimentos. Taxa de mortalidade. A mesma coisa, só que eu contabilizo agora quem morre. Quantas pessoas morreram no Brasil em 2016? Não importa quantos nasceram, eu quero saber somente quantos morreram. Não importa se quem morreu tinha 1 minuto de vida, ou seja, nasceu e morreu, ou se tinha 100 anos de idade.
tá? É o número de indivíduos que morreu. Então, nasceu, taxa de natalidade. Morreu, taxa de mortalidade. Ok? Não estou falando de taxa de sobrevivência. Não. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Entra, sai. Imigração. Número de indivíduos que entram num determinado espaço. Então, agora eu não estou mais falando de um período, estou falando de um espaço. Ah, mas eu quero falar do período? Então eu posso falar. Número de indivíduos que entraram no Brasil no ano de 2016. Número de indivíduos que entraram em São Paulo na década de 1990, né? Ok? Então eu estou determinando o local e o período. Ou simplesmente número de indivíduos que entraram no Brasil. Ah, quando? Não sei. Mas eu não estou falando da taxa de imigração, né? Eu estou falando de imigração. Nós tivemos imigrantes japoneses, russos, poloneses, húngaros, italianos, alemães. São todas imigrantes portugueses, espanhóis, né? Franceses, americanos, são todas pessoas que imigraram, entraram no Brasil ao longo da história de vida do Brasil. E a imigração? Número de pessoas brasileiras ou não brasileiras que saíram do Brasil ao longo de um período, ao longo da vida do Brasil, ou em 1990. Ou em 2016. Quantas pessoas deixaram o Brasil em 2016? Ok? Imigração e emigração. Vamos lá. Inter-relações, né? Atualmente, devido às mudanças climáticas, degradação ambiental, exploração insustentável dos recursos naturais, ou seja, estamos tirando da natureza mais do que a capacidade do ambiente, do meio ambiente de se recuperar. Então, estamos tirando mais água do que a capacidade do meio ambiente purificar de água, tá? Estamos tirando mais alimentos da terra do que a capacidade da terra produzi-los. Estamos tirando mais madeira da floresta do que a capacidade da floresta ou das árvores crescer em volume de madeira. Isso define nível de exploração insustentável dos recursos naturais. Já se tem registros de movimentos migratórios humanos. Então, devido a essa degradação ambiental, devido às taxas de crescimento insustentável, uma região ficou desértica, uma região ficou pobre, houve aumento da temperatura, aumento das intempéries, chuvas, sazonalidades, calor, frio. Pessoas, populações, comunidades deixam um local e vão buscar outro local para suas vidas, né? É o caso dos imigrantes, dos emigrantes que estamos vivenciando desde 2014, né? Saindo da Síria, saindo dos países do Oriente Médio em busca de condições melhores de vida na Europa, né? Então esse é um bom exemplo de situações que podem ser políticas, podem ser econômicas, podem ser climáticas, né? No nosso caso, estamos associando a biologia, então vamos falar das questões ambientais, né? Depleção dos recursos naturais. Esse é um termo novo, é um termo mais que vem sendo usado. O que é depleção? Não é exaustão totalmente, mas é a diminuição desses recursos naturais. Como nós estamos consumindo mais do que o ambiente tem capacidade de repor, os nossos recursos vão diminuindo, né? Por exemplo, nós estamos consumindo muito mais combustíveis fósseis, petróleo e derivados, do que a capacidade do meio ambiente ou do planeta repor aquela quantidade consumida, tá? Para que haja formação do petróleo são necessários milhões de anos, né? Então nós estamos consumindo muito mais para sustentar nossas vidas, para
para gerar energia, né? Nós vamos falar sobre energias renováveis aqui, mais para frente, mas sobre esta forma de energia, que são a energia derivada dos combustíveis fósseis, né? Derivados do petróleo, nós estamos consumindo muito mais, então está havendo uma depleção, ou seja, está diminuindo a quantidade disponível de petróleo para sustentar nossas próprias vidas. Ok? Então, era isso que eu tinha para falar hoje sobre dinamismo populacional ou dinâmicas populacionais, né? Vamos ficar aqui e até a próxima aula. Estudem, leiam, né? Vou estar sempre tentando trazer temas bastante atualizados para vocês, para tornar as nossas aulas mais dinâmicas e mais contextualizadas ao nosso dia a dia, ok? Cabe a vocês acompanharem e garantirem o sucesso futuro. Um abraço. Tchau, tchau.